Olá, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao devocional Ministério Zoe. Eu sou o pastor Fábio e é um grande privilégio poder estar com você neste dia para trazer uma palavra poderosa de Deus para você. O tema da nossa mensagem hoje, do nosso devocional é: o que tem feito você perder a fé? Mas antes de entrarmos nesse tema que eu garanto para você que vai ser extremamente poderoso para a tua vida, para o seu dia hoje, eu quero fazer um convite àqueles que ainda não são inscritos em nosso canal. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, é muito simples, basta você clicar nesse botãozinho chamado inscrever-se. E logo do lado tem um sininho. Clica no sininho e marca a opção ativar todas. Assim, você vai receber a notificação de todos os nossos vídeos quando nós lançarmos. E claro, a todos vocês que estão assistindo essa mensagem, a deixar o seu like, o joinha, para ajudar o nosso canal e apoiar o nosso canal. E se você está precisando de oração, queridos, deixe seu pedido de oração nas mensagens do vídeo, que todos os dias, às 22 horas ao vivo, no Minutos de Oração, nós estaremos orando por você e por todos os pedidos de oração que forem deixados aqui em nossas mensagens. Amém? Então vamos lá. O tema de nossa mensagem, como eu disse, é: o que tem feito você perder a fé? Queridos, primeiramente eu quero ler um texto com você para que a gente possa dar início no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quantas vezes, amados, nós iniciamos uma jornada, um propósito, um projeto, crendo na presença de Deus, cheio de empolgação, de entusiasmo. Porém, passado um tempo, no decorrer do caminho, as coisas talvez não ocorrem do jeito que nós pensávamos. E isso pode nos trazer desânimo, medo, desconfiança, derrota. Perdemos a fé durante esse trajeto, perdemos a fé em nós mesmos, perdemos a fé em quem nos guia, perdemos a fé naquele que deveria estar caminhando conosco. Mas dentro desse texto que nós lemos de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, nós vimos algo muito interessante nesses versos que nós lemos, principalmente no verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui nos mostra quem é aquele que gera, quem é aquele que cria a fé em nós. Jesus Cristo, o qual nós devemos manter o nosso olhar fito, um olhar fixo, um olhar que não se perde, não se distrai com nada. Com isso, queridos, eu quero trazer uma história. Ela não é uma parábola, é realmente uma história que aconteceu com Jesus e os seus discípulos. Os seus discípulos tinham acabado de ver Jesus fazer a multiplicação dos pães, aonde Jesus simplesmente, com poucos pães, alimentou uma multidão de cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A partir daquele momento, Jesus despediu a multidão, despediu os seus discípulos, pediu para que fossem indo à frente, pegasse o barco, fosse à frente dele, que ele iria despedir a multidão e que depois ele iria orar. E foi o que ele fez. Os discípulos pegaram o barco, foram indo adiante dele, ele despediu a multidão e ele subiu ao monte para orar. Passado algum tempo, depois que ele orou, simplesmente
já era alta madrugada, já estava a uma boa distância dos discípulos. Ele foi até os discípulos andando sobre o mar. E nisso, Mateus capítulo 14, verso 28 a 31, nos mostra um pouco desse relato, para que nós possamos dar prosseguimento à nossa mensagem. E diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, queridos, antes de Jesus despedir a multidão, ele fez a multiplicação dos pães, como nós disse, dos pães e dos peixes, que alimentaram 5.000 pessoas. Então, aqueles discípulos, eles tinham visto, testemunhado o grande poder de Deus. No entanto, a fé deles ainda não era suficiente. A fé deles ainda não era o suficiente para crer. E nós também, por muitas vezes, experimentamos a graça de Jesus, nós vemos a graça de Jesus acontecendo em nossas vidas, na vida do nosso irmão, nos nossos familiares, mas por muitas vezes experimentamos a graça de Deus, mas há momentos que essa fé, ela se esvai, porque os nossos olhos se desviam de Cristo. Lembra do texto que nós lemos em Hebreus 12, 2? Com o olhar fito em Jesus? Exatamente. É quando você desvia os olhos de Deus, desvia os olhos de Jesus e nos apoiamos nas circunstâncias nada seguras que nos rodeiam. Aquelas situações que muitas vezes testam a nossa fé, onde nos coloca numa posição de nós realmente crermos, não duvidarmos, mas parece que a fé simplesmente se foi, ela foi embora. Não parece assim? Parece que por mais que por algum momento você tenha tido uma fé tão grande, no momento que você mais precisava, a fé se esvai. Onde nós demonstramos ter pouca fé. Agora, é importante nós salientarmos que Jesus pergunta: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você, meu irmão e minha irmã, tem duvidado? Por que eu, muitas vezes, posso estar duvidando? Se o nosso olhar está fito em Jesus, é porque eu tenho a plena confiança de que Jesus é o meu tudo e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é assim que diz a palavra? Por isso, o que a palavra diz para você hoje é: o que tem feito você perder a fé? É os ventos do mundo. São as situações, as circunstâncias. Mas se você manter o seu olhar fito em Jesus, independente da circunstância, independente da notícia, independente da situação, independente de qualquer coisa, mantenha o seu olhar fito em Jesus. Pastor, mas está doendo. Pastor, mas é uma notícia muito triste. Pastor, mas é uma situação muito complicada. Eu sei, queridos. Eu sei. Mas Jesus é o único que vai conseguir fazer você transpor, passar por essa situação. Ele é o único que vai conseguir fazer você andar sobre as águas. Ele é o único que vai conseguir fazer você passar por essa situação. Você só não precisa, você só tem que não olhar para as circunstâncias, não olhar para o vento, mas continuar olhando para Jesus e caminhando. Se Pedro não tivesse olhado para o vento, não tivesse tido medo do barulho do vento, não tivesse medo do vento que estava batendo contra ele, ele teria andado e encontrado com Jesus. Mas Jesus, ele é tão amoroso, queridos. Ele é tão amoroso que
quando ele viu Pedro afundando, e Pedro disse: Senhor, salva-me. Jesus, ele tem tanta misericórdia de nós, ele nos ama tanto, que ele estende a mão, segura firme nossa mão e nos segura. Ele nos apoia, ele nos segura. Mesmo ele falando: homem, mulher de pouca fé, por que duvidaste? Mas ele segura em nossa mão e nos traz de volta para o nosso lugar de origem. E ele acalma a tempestade, acalma o mar bravo, e há alívio naquela situação. Quantas vezes, queridos, nós iniciamos essa jornada com um propósito, com um projeto, crendo, mas nós acabamos muitas vezes perdendo a fé. Não perca, olha para Jesus, continua. E se você em algum momento perder a fé dentro desse projeto, dentro dessa situação, dentro desse propósito, dentro dessa jornada, levante as mãos. E você pode ter certeza que Jesus vai estender as mãos dele para você, porque você tem reconhecido a sua fragilidade, a sua fraqueza, e Jesus, ele vem para te socorrer e te colocar num lugar seguro, para que você também possa aprender, para que você possa amadurecer. Pedro passou por muitas situações, ele começa a andar sobre a água, daqui a pouco ele afunda. Ele negou Jesus na hora que não podia ter negado Jesus, mas depois Pedro se tornou Pedro, se tornou aquele grande homem de Deus. E é assim que Jesus faz com a gente, é assim que Jesus vai nos disciplinando, é assim que ele vai nos ensinando. Por isso, o que tem feito você perder a fé? Pare de olhar para as circunstâncias e olhe somente para Jesus, somente para Ele. E se em algum momento você perder a fé, porque pode acontecer, estenda as mãos, erga as mãos e dê suas mãos para Jesus. E Jesus virá em seu socorro. Amém? Eu quero poder estar orando por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e agradecemos ao Senhor por mais esse dia. Te louvamos, te agradecemos, te adoramos, te exaltamos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, e o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo quando nós perdemos a fé, mesmo quando nós vacilamos, Pai, o Senhor estende as mãos para nós e nos segura pelas mãos e nos leva a lugar seguro. Acalma a circunstância da nossa vida e nos ajuda, nos educa e nos disciplina. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter um olhar fito somente em Ti e não olhar para as circunstâncias da vida, para a situação, mas que nós possamos prosseguir na nossa jornada, no nosso projeto, nos nossos planos, sempre olhando para o Senhor, com fé de que o Senhor sempre estará conosco para nos ajudar e nos atender no momento da nossa fraqueza. Fraqueza é essa que nós reconhecemos que somos fracos, somos, Pai, pecadores, que por muitas vezes nós não conseguimos manter esse olhar fito. Por isso vem em nosso socorro, vem em nossa direção, nos ajuda, nos fortalece nesse dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.